Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e se você ama a Bíblia, se identifica com esse conteúdo, já se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos, ok? Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Templo de Israel. Qual o significado dele que ele tem, né? Para todos aqueles que crê em Deus, né, que crê no Messias, nosso Senhor, né, e como que isso muda, né, a nossa mentalidade quando a gente entende o propósito, onde tudo começou, amém? Então, primeiramente, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22, ok? No capítulo 22, a gente vai ler o verso 2. Nesse capítulo, veja bem, meus irmãos, é um momento que Deus, né, ele põe à prova a fé de Abraão. É quando ele pede Isaac, né, para ser sacrificado. E aí, no verso 2, a palavra do Senhor fala desta forma. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Guarde bem essa palavra, Moriá, ok? Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Então, Deus dá uma instrução para Abraão levar o filho, né, nessa terra que chama Moriá, num dos montes que Deus iria mostrar, ok? Então, eu quero que vocês memorizem bem essa palavra, Moriá. E aí, o que acontece? Depois, muito tempo depois, quando acontece a construção do primeiro templo, exatamente nesse mesmo local que Abraão oferece Isaac para ser sacrificado, vai ser construído o primeiro templo, ok? E a Bíblia fala exatamente o lugar. Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente verificar? Segundo Crônicas, no capítulo 3, no verso 1. Vamos abrir as nossas Bíblias. Veja bem, aqui Salomão, ele edifica o templo. E olha só o que diz no capítulo 3, no verso 1. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Olha que coisa interessante. Muito tempo atrás, quando Deus pede Isaac para Abraão, ele fala a terra de Moriá. E agora o primeiro templo vai ser construído no Monte Moriá. Olha que coisa muito interessante, né? Então, nós sabemos que ali Salomão vai, edifica e ele constrói o templo. E o que acontece? Quando Salomão termina de construir o templo, Deus faz uma aliança com Salomão. Vamos ver essa aliança? Vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Crônicas ainda, no capítulo 7. No capítulo 7, no verso 11. A gente vai ler a partir do verso 11, ok? Vamos ler até o verso 16. Olha o que aconteceu. Aliança de Deus com Salomão. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E aí Deus continua no verso 13. Ele fala o seguinte: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Verso 16. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. Aqui o Senhor fala para Salomão que ele promete
note, né, que os olhos do Senhor estaria, né, continuamente naquele lugar, nas orações que fosse feita naquele local. Então, o templo de Israel, ele sempre teve um significado muito grande. É ali que tudo que acontecia, os sacrifícios, antes da construção do templo, existia o tabernáculo. E depois que veio a construção do primeiro templo. E aí, nós sabemos que depois que aconteceu, né, a construção do primeiro templo, né, e ali era o local que fazia os sacrifícios para perdão de pecados antes de Cristo vir, o que aconteceu? Nós sabemos que depois esse templo foi incendiado pelos babilônios e o povo foi levado para o cativeiro para a Babilônia. Por quê? Por causa da desobediência. Nós sabemos que Deus enviou ali os profetas, enviou Jeremias, né, para estar ali falando sobre a questão do pecado do povo, para o povo se arrepender, abandonar o pecado da idolatria, o pecado da injustiça social, e o povo não abandonou o pecado. E por isso o primeiro templo foi destruído. Por causa, veio um juízo de Deus sobre aquele local e o povo foi levado para o cativeiro, ok? Depois, o que acontece? Nós sabemos que depois desse templo, quando o povo volta, sai do cativeiro, depois dos 70 anos, eles reconstroem novamente o templo e vem o segundo templo. E o que acontece, meus irmãos? A gente sabe que depois, no segundo templo, olha o que aconteceu. Naquele momento ali, né, depois que teve a construção, muitas coisas foram acontecendo e o povo novamente volta a cometer pecado e não se arrepender, não abandonar o pecado. Então, Jesus Cristo veio na época do segundo templo. E olha que coisa interessante, a Bíblia fala que Jesus, ele ia todos os dias no templo ensinar a palavra de Deus. Ele ia nas sinagogas, ia no templo todos os dias. E aí, quando a gente vai lá em Mateus 24, olha o que Cristo fala aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus 24. No verso 1, olha o que aconteceu. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus Cristo, ele mais uma vez, ele disse que o segundo templo seria destruído. E, de fato, o segundo templo foi destruído pelos romanos, né? Incendiaram novamente o templo, né? E não ficou pedra sobre pedra. A gente sabe que aquela parte do muro da lamentação que ficou ali era um muro que ficava em volta do templo, não era o templo em si. Então, o templo em si foi totalmente derrubado. Foi incendiado, como Jesus Cristo havia falado. Por quê? Por causa do pecado novamente, né? O pecado do povo. E aí, meus irmãos, o que eu quero mostrar para vocês? Só que a gente sabe que aquele local, hoje, o que tem lá é o Domo da Rocha, né? Aquela cúpula dourada que é banhada a ouro, né? E dentro daquela cúpula dourada existe a pedra, né? Que todos ali, né? Os judeus, os cristãos, né? Os muçulmanos também creem que aquela pedra, né? É uma pedra, de fato, aonde, né? Abraão ofereceu Isaac para ser sacrificado. É o local aonde foi construído o primeiro templo, o segundo templo. Então, até hoje, aquela esplanada do templo em Israel, ela tem uma grande importância ali. Nós sabemos que hoje, né, assim, quando Cristo veio, todos aqueles que creem, a Bíblia fala que agora nós somos templo do Espírito Santo, ok? O Espírito Santo veio morar dentro daquelas pessoas que creem em Jesus como Salvador e recebe Ele como Salvador, né? Hoje nós somos o templo de Deus, ok? Mas aquele local ainda, ele tem um significado muito importante. E ali é um local de visitação de todos os povos, nações, continua ali. Então, eu quero mostrar para vocês, assim como eu tenho certeza, se você ama a terra de Israel como eu amo, e todo cristão, toda pessoa que crê em Deus, crê na palavra de Deus, sabe a importância que aquele local tem para nós, para nossa fé, ok? Eu quero mostrar para vocês como vocês podem adquirir direto da Terra Santa, direto da terra de Israel, né, uma relíquia, tipo essa que está no meu pescoço. Isso aqui é uma medalha, vou mostrar para vocês, vou mostrar bem de perto. Veja bem, aqui é uma medalha, né? Dentro dela tem uma terra. E sabe qual é essa terra? Essa terra é do Monte do Templo, é das escavações arqueológicas, né? Que eles, até hoje, eles fazem escavações, né, da terra que foi retirada do Monte do Templo, porque eles construíram uma mesquita subterrânea, então foram tiradas toneladas, né, de terra,
E essa terra, né, hoje ela é peneirada pelos arqueólogos, né, para achar ali objetos valiosos do primeiro templo, do segundo templo. E aqui, meus irmãos, dentro dessa medalha, aqui tem a Terra Santa. Essa aqui é a terra de Israel que está aqui dentro. E vocês vão ver que dentro dessa terra, ela é acinzentada. Eu vou mostrar mais perto para vocês. Por quê? Porque aqui ela é acinzentada por causa dos incêndios do primeiro e do segundo templo. Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem adquirir esse objeto, que é uma relíquia direto da terra de Israel, para vocês guardar de recordação da terra de Israel, para você edificar a sua fé. Como? Vou explicar para vocês. Você pode adquirir esse objeto, olha só como que ele vem. Ele vem assim numa caixinha, né? Aqui tá escrito, tá em inglês, ok? Olha só, é o solo do monte do templo, né? Made in Israel. Aqui vem dentro dessa caixinha, ok? Aqui vem o objeto que você escolher no site, eu vou colocar para vocês onde comprar, né? A entrega é super segura, ok? Aqui dentro vem o objeto que você escolher lá no site deles e vou explicar para vocês a finalidade, para que serve, né? E a finalidade dos recursos financeiros levantados para esse projeto maravilhoso da arqueologia. Veja bem, aqui dentro vem esse certificado, ele está em inglês, é original. Isso aqui é para mostrar a autenticidade do objeto. É para comprovar, aqui tem a assinatura dos arqueólogos para comprovar que essa terra que está aqui dentro é a terra de Israel, do Monte do Templo, é o lugar mais sagrado da terra de Israel, da cidade de Jerusalém. Então aqui tem um certificado, né, pelos arqueólogos em inglês. Você pode dizer assim, Helena, mas eu não sei o inglês. Ok, você pega o seu celular, você pega a inteligência artificial do seu celular, a Gemini, tira uma foto desse objeto e pede ela para traduzir para você. Ela vai trazer a tradução direto para o português para você entender o que está escrito aqui em inglês, ok? Aqui dentro vem também como se fosse um manual. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vem aqui as fotos, né, do primeiro templo, do segundo templo, tem os objetos, né, arqueológicos encontrados aqui, ó. Nós temos aqui a moeda da época de Jesus, temos aqui uma cruz, temos outros objetos encontrados no peneiramento, né, daquela terra, os objetos que ainda se encontram nesse solo, ok? Comprovando a veracidade da Bíblia, a veracidade dos fatos que aconteceram naquela terra, que estão acontecendo e vão acontecer, ok? Porque as profecias se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir quando Cristo voltar. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Também está em inglês, você pode fazer o mesmo que eu falei para vocês, vocês tiram uma foto, pede a inteligência artificial para traduzir para vocês. É uma coisa maravilhosa, né? É um objeto extremamente, né? Ele tem um valor sentimental, porque veio direto da Terra Santa. Aqui também tem 2 Crônicas 33:7, tem um versículo em inglês para vocês verem. Aqui na caixinha vem escrito exatamente o versículo bíblico 2 Crônicas 7:16, que eu li para vocês. Tá em inglês, vocês também pode procurar na Bíblia, né, aqui para vocês, o significado que eu li para vocês exatamente, né, no livro de Crônicas. Eu mostrei para vocês, Crônicas capítulo 7, o que diz nessa caixinha aqui. A tradução direto do inglês para o português está assim: porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Essa é a palavra do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Aí, eu vou deixar aqui para vocês embaixo como que você pode comprar esses objetos direto da terra de Israel, receber na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. E você pode perguntar assim, Helena, mas para que ter um objeto desse? Eu vou te explicar por quê. Isso aqui, eu escolhi a medalha, mas tem outros objetos. Tem um vidrinho que tem a terra também direto de lá, que você pode colocar na sua estante, né, de enfeite, né? Tem outros objetos, né, que o pessoal estão vendendo no site. E vou explicar para vocês. Primeiro ponto, o que isso significa? Isso aqui, meus irmãos, não é um amuleto. Veja bem, não é que você vai andar com isso aqui e vai te proteger. Não é isso, não é nada disso. Isso é idolatria, ok? Idolatria, as pessoas usam um objeto achando que aquele objeto vai proteger. Não é isso. Isso daqui, meus irmãos, isso aqui, vou te explicar para vocês o que é isso. Eu uso, quando eu tô aqui fazendo um vídeo para vocês, falando de Deus,
outra, às vezes eu coloco para fazer minhas orações, né? Isso aqui você pode usar na obra de Deus, porque é um objeto, sim, que tem um grande valor, né? Bíblico, de acordo com a palavra de Deus. Você pode deixar de enfeite na sua casa, na sua estante. Para quê? Vou te explicar para quê. Olha só, meus irmãos, dentro aqui, deixa eu tirar para vocês, para mostrar para vocês. Dentro desse objeto, como eu falei para vocês, o que tem aqui dentro? Aqui tem a terra do monte do templo. Aqui tem a terra é a terra cinzentada dos incêndios. Deixa eu mostrar mais perto, não tô conseguindo tirar. Vou mostrar para vocês. Olha só, olha a terra, tá vendo? Ela tá mexendo, é uma terra cinzentada. Por quê? Como eu expliquei para vocês, aqui teve o primeiro incêndio do primeiro templo, do segundo templo, ok? E para lembrar o quê? Deixa eu explicar para vocês uma coisa preciosa. Meus irmãos, sabe o que isso aqui comprova? Vou explicar para vocês. Isso aqui comprova que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela se cumpriu, ok? Ela se cumpriu por meio dos profetas, né? O primeiro templo, o segundo templo foi destruído, só ficou as cinzas, a terra cinzenta que comprova os incêndios, ok? E ela também comprova o seguinte: toda vez, meu irmão, minha irmã, que a sua fé estiver abalada, talvez a sua fé hoje está fraca, talvez você está esperando uma promessa há muito tempo e essa promessa está demorando a se cumprir e talvez você esteja perdendo as forças. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que você vai olhar para esse objeto aqui, vai olhar para essa terra aqui e você vai lembrar que essa terra aqui é a comprovação, aleluia, que a palavra de Deus se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Porque tudo que Deus falou por meio das sagradas escrituras se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir com a volta de Jesus Cristo para fazer a redenção de toda a humanidade. Então, todas as vezes que eu olho para essa terra aqui, é algo que eu posso tocar. Eu posso tocar nesse objeto e lembrar que o meu Deus, que o Deus seu, que você crê, o Deus de Israel, ele vive para todo sempre. Ele enviou Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Salvador, que o sangue foi vertido naquela cruz do Calvário, para nos redimir, para nos liberar perdão de pecados, para nos dar uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Ele. Então, meu irmão, minha irmã, é para você lembrar que as promessas de Deus vão se cumprir. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Você pode dizer: Helena, mas como que eu sei que essa palavra é a verdade? Sabe como que você sabe que ela é verdade? Porque você pode e deve praticar essa palavra. Essa palavra praticada, ela funciona para qualquer ser humano na face da terra. A Bíblia é o único livro na face da terra que funciona exatamente como ela está escrito. É só você praticar e você vai ver na sua vida, na vida das pessoas, a palavra se cumprindo, porque ela é a verdade. Ela é a voz de Deus para nós aqui nesta terra. Então, esse objeto aqui é a lembrança de que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para nos libertar do cativeiro, do pecado, das trevas. Então aqui está a comprovação que as profecias do Senhor é verdadeira. Porque aqui, hoje, existe o quê? Uma terra acinzentada, que os arqueólogos comprovaram, de incêndios. Aqui existe um pó de uma terra do primeiro templo, do segundo templo, aonde o céu tocou a terra. A glória de Deus manifestou no primeiro templo. A glória de Deus veio sobre o templo de Israel. Mas também veio o juízo de Deus. O juízo de Deus veio. Por quê? Porque foi destruído. E sabe o que isso significa? Meu irmão, minha irmã. Se hoje, olha para a tua vida hoje. Se a tua vida não está de acordo com a palavra do Senhor. Se você está vivendo uma vida de pecado, peça perdão para Ele hoje. Se arrependa hoje. Abandone o pecado. Abandone esse pecado. E começa a estudar essa palavra aqui. E creia, viva uma vida para Deus. Porque Ele vai voltar. Porque Jesus Cristo vai voltar para fazer o julgamento de toda a humanidade. Mas agora Ele não vem como um cordeiro mais. Ele vem como um juiz de toda a terra. Ele vem executar o juízo, como diz lá no livro do profeta Isaías. E o Senhor,
ele é amoroso, ele é muito amoroso, mas ele também é o justo juiz dessa terra. Então, talvez a tua vida, ela precisa ser consertada. Talvez hoje você precisa viver uma vida santa. Entregue a sua vida hoje para Cristo. Porque Cristo vive, Ele reina para sempre. E assim como essa terra aqui, ela lembra a glória de Deus, mas ela lembra também o juízo de Deus. Sabe o que isso tem que trazer no nosso coração, meus irmãos? Muito temor. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo falou que Ele vai voltar. E Ele vai voltar de verdade. Ele vai voltar mesmo. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai julgar cada um, como diz lá no livro de Apocalipse, conforme as suas obras. Conforme a sua obra. O que você tem feito para o reino de Deus? O que você tem feito nesta terra? Você tem vivido uma vida que agrada a Deus? Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Se você não está fazendo isso, minha irmã, meu irmão, se arrependa hoje, peça perdão a Deus e fala: Senhor, muda minha vida. Eu quero ter uma vida santa, uma vida que te agrada, porque eu sei que a tua palavra é verdadeira, porque eu sei que o Senhor vai voltar. Jesus Cristo vive, meus irmãos, Ele vai voltar. Isso aqui, ó, sabe o que significa? É a prova que Jesus Cristo vai voltar. Sabe por quê? Porque aqui dentro tem a terra que Ele falou do monte do templo que foi destruído. Eu li para vocês aqui Mateus 24. Ele falou: não vai ficar pedra sobre pedra até que tudo seja destruído. Aconteceu, tá aqui, ó. Aconteceu. Aí eu te pergunto, o que você acha? Tudo que Jesus falou aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Jesus falou muito da condenação eterna. Jesus fala muito do inferno. Ele fala do inferno muitas vezes. Jesus fala de que adianta o ser humano ganhar a terra toda e perder a sua alma. Jesus nos alertou. Jesus nos alertou para que nós deixemos o pecado, abandonemos o pecado e vivemos uma vida para Deus, uma vida que agrada a Deus. Porque se Ele falou, vai se cumprir. Nós não sabemos, meus irmãos, né, quando Ele vai voltar. Ninguém sabe. Mas a gente sabe que quando uma pessoa vai embora dessa terra, quando ela deixa esse corpo mortal, ela já encontra com o Senhor. Ali já está determinado o juízo. E aí? Você, ninguém sabe o dia que Deus vai nos chamar. Você, eu estamos preparados para o grande dia de encontrar com o Senhor? Será que estamos preparados? Como que está o nosso coração? Como que está o nosso coração? Naquela época, por que o templo foi destruído o primeiro e o segundo? Por causa do pecado. Porque o povo não abandonou o pecado, o povo não se arrependeu. Hoje, o templo é o nosso coração, é o nosso interior. E aí, está em pecado? Você, eu estamos em pecado? Se a nossa vida está errada diante de Deus, peça perdão hoje, agora. Se arrependa e viva uma vida para Deus. Viva uma vida para Deus, porque Ele vai voltar. Certamente Ele vai voltar. Então, como eu falei para vocês, você pode adquirir esses objetos, né? Tem vários medalhões, né? Tem um objeto também, o próprio vidrinho, que vocês podem comprar. Quando vocês entrarem no site para comprar, vocês podem pensar assim: ah, Helena, não é muito barato. Deixa eu falar para vocês, é um valor de um tênis. Só que esse dinheiro, meus irmãos, para onde que ele vai? Esse dinheiro vai pro projeto de arqueologia de Israel para continuar descobrindo objetos valiosos do primeiro e do segundo tempos que estão soterrados naquelas terras. Então, os arqueólogos, uma equipe de arqueólogos, eles pegam aquela terra do Monte do Templo, eles peneiram aquela terra, encontram vários objetos, os objetos são lavados e eles são datados, né? Existem os métodos de carbono que eles conseguem detectar o tempo, né? De quando é aquele objeto, se é do primeiro templo, se é do segundo templo. Então, existe esse trabalho lá em Israel, né? Então, quando você compra um objeto desse, você está ajudando esse projeto de Israel para continuar achando os objetos que comprova a veracidade da Bíblia. Os objetos, né, do primeiro e do segundo templo, que estão ali debaixo daqueles destroços, né, quebrados, mas que data exatamente, né, a datação é comprovada do primeiro templo e do segundo templo, amém? Então, meus irmãos, qual que é o preço, né? Não tem preço, amém? E para terminar esse vídeo, vou deixar para vocês uma frase maravilhosa que Deus falou com Abraão, ok? Olha só, quando Deus chama Abraão no capítulo 22 de Gênesis,
Deus fala o seguinte: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Verso 2. Deus continuou. Desculpa, meus irmãos, eu estou lendo um versículo errado. Fazendo uma correção aqui. É Gênesis, capítulo 12. Olha só o que Deus falou. Capítulo 12. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E olha o que ele fala: farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Olha o que ele fala no verso 2. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, quando você compra um objeto desse aqui de Israel, você está abençoando o povo de Israel, né? Eles são descendentes, né, de sangue de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão também pela fé em Cristo, somos. Nós também somos povo de Deus, aleluia. Junto com o povo de Israel, nós somos um povo só, que adora o Deus da terra, verdadeiro Deus de Israel. Mas a Bíblia fala que nós, os gentios, nós somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Já os judeus, eles são descendentes de Abraão no sangue, pela descendência. Eles são descendentes de Abraão pelo sangue, ok? Então, Deus fala aqui que ele iria abençoar aqueles que abençoarem aquele povo. Então, quando você compra um objeto direto de Israel, você está abençoando, né, os arqueólogos, né, que estão indo lá a continuar nesse projeto de escavações, né, maravilhosos, que comprova a veracidade da Bíblia. Amém? Que coisa linda, né, meus irmãos? Então, eu vou encerrar esse vídeo de hoje, que ele já ficou um pouco longo, desejando a você uma excelente noite, uma excelente tarde, que Deus te abençoe poderosamente. Vou deixar aqui para vocês, embaixo do vídeo, o link para vocês entrar, comprar e abençoar. Talvez você pode dar de presente para alguém que ama Israel, né? Que aprecia, né, tudo que vem de Israel. Veja bem, você tem que pensar quem realmente ama, né, tudo que vem de lá. Talvez você pode presentear essa pessoa, talvez você pode comprar para você, né? E desta forma está abençoando o povo de Israel, como Deus, né, fala aqui na palavra dele. Amém? Então, Deus te abençoe. Eu despeço desse vídeo, desejando a você que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela venha sobre o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.